Que tal 7 dicas para você que está pensando em plantar em uma jardineira ou um vaso pequeno, ou você mesmo que já planta e tem dificuldades? Nesse vídeo eu vou mostrar para você 7 dicas que vai te ajudar a ter plantas bonitas em vasos pequenos ou em jardineira. Eu sou o Júnior Duque do canal Varanda Orgânica e o vídeo mais simples que esse é impossível. Você vai conseguir com dicas simples plantar em vaso. Antes de mais nada eu quero te perguntar uma coisa, você prefere plantar em vaso ou em jardineira? Eu aqui prefiro em vaso, mas muita gente planta em jardineira, então eu resolvi trazer para vocês algumas dicas. Eu até planto em jardineira, mas prefiro o vaso. Me conte aí, você planta mais em jardineira ou em vaso? A primeira dica que muita gente ignora: suas plantas precisam de sol, então escolha o local certo, um local bem arejado, como aqui, olha, você vê, tá batendo vento e aqui bate de tarde pelo menos 3 a 4 horas de sol. Excelente seria 5, 6 horas de sol direto, mas eu sei que muita gente não consegue, então escolha um local bem arejado, que bata bastante claridade se você não tiver tanto sol, e de preferência que ela tenha no mínimo 3 horinhas de sol. Isso é importantíssimo, senão suas plantas não vão para frente, elas vão ficar minúsculas. Bom, a segunda dica é muito importante, é sobre o tamanho do vaso. Existem jardineiras grandes como essa daqui, bem compridoras, bem grandes, que cabem a maioria das plantas, quase todas você consegue cultivar aqui, como rabanete, pimenta, salsinha, cebolinha. Se você estiver começando, pode comprar um menorzinho também que funciona muito bem. O mínimo que ele tem que ter é pelo menos 25 centímetros de altura. Menos que isso fica muito difícil cultivar e muito difícil que suas plantas cresçam. Então tentem escolher uma jardineira ou um vaso que tenham mais ou menos 30 centímetros de altura, você já consegue cultivar praticamente tudo nele. A escolha do vaso é muito importante. A largura aqui não é tão importante quanto a profundidade do vaso. Então, entre 25, 30, 35 centímetros é o ideal, principalmente para jardineira. Já o vaso você consegue comprar bem maiores, né? A terceira dica é: escolha plantas certas para o tipo de vaso certo. Principalmente se você estiver plantando em jardineira, não tem como você plantar uma frutífera em jardineira. Em vaso você até consegue plantar frutíferas aí em vasos de 50 litros, que elas se dão muito bem. Porém, em jardineiras, dê preferência para temperos, para as ervas, pimenta, qualquer tipo de erva, alface, pimentão, rabanete, vai muito bem em jardineiras de pelo menos aí 25, 30 centímetros. Se você colocar plantas que tenham muito raiz em jardineira, ela não vai para frente, tá? E uma coisa muito importante que você precisa entender é, por exemplo, aqui, olha, eu plantei pimenta, pé de pimenta biquinho. Como podem ver, ela não vai desenvolver e crescer uma árvore gigante aqui, porque eu estou colocando ela em uma jardineira. Então, ela vai ficar menorzinha, vai sim produzir, vai ficar bonitinha, mas eu não posso comparar isso daqui com uma planta plantada em um vaso ideal, por exemplo, de 30 litros, ou até mesmo com uma planta dessa plantada no chão. Não dá para comparar. Quanto menor o vaso, menor vai ficar a sua planta. Isso não tem como resolver nem com adubação. Uma boa adubação ajuda ela a desenvolver e ficar bonitinha assim, olha, e dá bastante frutos, mas não faz milagre, faz ela crescer mais do que devia em um vaso desse tamanho. Então, escolha a planta certa para cada tipo de vaso. A quarta dica é: escolha o solo certo. Um solo de alta qualidade, com matéria orgânica e terra vegetal, é o ideal, principalmente se você quiser plantar em jardineiras e em vasos menores. Por quê? Se você colocar uma terra aqui de má qualidade, uma terra que você pegou do quintal e colocar aqui, mesmo com adubação, ela requer um tempo para essa terra ficar boa. Então, não adianta você vir pegar uma terra muito ruim, colocar na jardineira e sua planta não vai para frente, mesmo se você adubar em cima. Se você quiser pegar essa terra do seu quintal, que você não sabe a qualidade dela, ou tá até dura, você desfez ela, virou uma terra boa, é a única que você tem, eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui no card e na descrição e no final do vídeo de como deixar essa terra boa para estar utilizando nas suas plantas. Então, se você não tem acesso a uma terra vegetal, uma terra boa, dá para sim para deixar sua terra boa, mas não tente plantar em terra ruim. A escolha do solo certo significa muito. Mesmo se você estiver plantando sementes ou já a mudinha na sua jardineira, se você colocar em terra ruim, ela não vai se desenvolver e vai acabar morrendo. A quinta dica é: regue com frequência, e essa dica pode parecer besta para você, mas isso daqui é importantíssimo. Quanto menor o vaso, mais regas você precisa fazer. Porque você precisa deixar essa terra sempre úmida, e para isso você precisa de mais regas, principalmente se o vaso for menor ou se for uma jardineira, porque aqui a terra seca mais rápido do que um vaso grande, por exemplo, ou que no chão. No chão ou no vaso grande, você consegue regar uma vez por dia e ela no outro dia ela ainda está úmida. Já na jardineira, muito provavelmente você vai precisar regar pelo menos 2 vezes por dia. E aí não precisa regar com muita água. Regue 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, com menos água. Então, uma regra básica: quanto menor o vaso, maior a atenção sobre a rega vai precisar.
não deixe a terra secar completamente, principalmente em jardineiras, temperos assim, porque senão vai acabar quebrando as raízes vão ficar frágeis, principalmente em vaso pequeno, tá? A sexta dica é muito importante, você precisa colocar adubos nela, pelo menos aí a cada 2 semanas, 2, 3 semanas, principalmente se o vaso for menor. Quanto menor o vaso, mais regular precisa ser essa adubação, e o mais indicado é uma adubação que seja líquida. Aqui no canal tem vários vídeos de adubação líquida com cascas que você tem em casa, maravilhosas, que você pode estar utilizando a cada 2 semanas. Uma ótima ideia para você é fazer sua composteira de garrafa PET. Como podem ver, a minha já está até acabando, olha só. Tem um pouquinho aqui de chorume, isso aqui é maravilhoso. Já mostrei para vocês como faz essa composteira aqui, é muito simples. Olha só, tem um pouco aqui de humus. Pode estar adubando com humus por cima, sem problema nenhum. A cada 2, 3 semanas. O chorume pode estar utilizando também aí a cada mês, a cada 60 dias, porque é muito forte, e pode estar revezando com outros tipos de adubação. A sétima dica é poda e manutenção. Vocês sempre precisam estar podando, sempre precisam estar colhendo, tirando as folhas velhas e principalmente está arrancando todas as ervas daninhas daqui. Como podem ver, na minha jardineira principalmente não tem nenhuma erva daninha. Por quê? Porque eu arranco o mais rápido possível. Assim que eu vejo, eu já tiro ela. Por quê? Porque aqui já tem uma disputa muito grande por nutrientes. A terra é pouca e você tem mais de uma planta numa mesma jardineira. Então na jardineira, principalmente, você não pode desperdiçar adubo com essas ervas daninhas. Essas ervas daninhas puxam muitos nutrientes da terra, mais rápido do que essas outras plantas que a gente planta. Então você precisa estar arrancando erva daninha. Sempre que possível, colha, faça uma poda e arranque todas as ervas daninhas, que você vai ter sucesso nas suas plantas. Bom, e lembrando a vocês, jardineira e vasos menores limitam o crescimento dessa planta. Isso não tem o que fazer. Então, sua planta normalmente vai ficar um pouco menorzinha, mas isso não tem problema, ela vai ficar assim bonita, ela vai produzir com essas dicas. Quanto menor o vaso, menor vai ser sua plantinha. Não tem o que fazer, não compare sua plantinha com uma que tenha plantado no chão, porque isso é injusto, não vai ter como. A planta plantada no chão ou no vaso maior, com certeza vai ficar maior, isso independente da adubação que você for fazer. O que você pode fazer é seguir essas dicas, que elas vão ficar assim bonitas em qualquer tamanho de vaso. Mas tente escolher o tamanho de vaso ideal para suas plantas, assim elas vão se desenvolver o máximo que elas podem, principalmente se usar essas dicas aí, boa adubação, e todas essas dicas vão fazer diferença nas suas plantas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, videozinho muito simples. Mande para quem está começando a plantar aí, essas dicas são importantíssimas, muita gente se decepciona quando vai plantar, acaba desistindo. Seguindo essas dicas básicas, eu garanto que suas plantas vão desenvolver sim. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vou deixar aparecendo para vocês 2 vídeos aqui. Um de como deixar sua terra aí do quintal muito boa para plantio, e outro uma adubação, líquida maravilhosa com casca que você tem em casa. É muito boa, principalmente para jardineira. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui!